Para falar com a gente sobre este documento, conversamos agora com Dom Roque Palocci, arcebispo de Porto Velho e presidente do CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário. Olá, Dom Roque Palocci, prazer falar com o senhor. Boa tarde, perdão aí, eu estou perdido com o nome do senhor e da sua colega aí na apresentação. Não tem problema. Não tem problema, Maria Tereza Cruz e Cosmo Silva. Tereza, muito obrigado pela paciência de vocês e tenha muita calma, porque eu sou um homem da roça, não estou habituado com essa modernidade da comunicação de hoje, dos links e assim por diante. Fique tranquilo, Dom Roque. Dom Roque, eu queria começar exatamente com o senhor, que o senhor pudesse trazer para a gente, para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, o que diz exatamente esta carta. Esse documento é endereçado à população brasileira e tirado lá da Assembleia da CNBB. Bom, na verdade, a Assembleia, como foi virtual, também o processo de elaboração das notas e das mensagens, ele sempre é muito mais restritos, mas foi muito participativo. É uma mensagem da 58ª Assembleia da Assembleia do Povo de Deus, ao povo brasileiro, e nós temos como base também aquela frase bíblica da segunda carta de Pedro, capítulo 13, versículo 13. E esperamos novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Ou seja, nós vivemos um país que, por mais que nós sonhamos num caminho de Brasil justo, fraternário, nós estamos vendo aumentar a discrepância entre os poucos que têm muito e os muitos que não têm nada. Por isso, a nota, ela é uma nota que me chama a todos e a cada um, seja nós cristãos, católicos de modo especial, mas a todas as pessoas de boa vontade para este compromisso, né, diante desta pandemia, aonde se revelou esse quadro tão assustador, né? Seja pelo negacionismo, seja por uma indiferença, seja pela corrupção do desvio de recurso, mas a questão da fome, da pobreza, né? Da falta de estrutura para o mínimo do mínimo, mostra essa discrepância. Então nós sonhamos sim com um país justo, fraterno e solidário, e a mensagem é de esperança. É de esperança, de corresponsabilidade, onde todos nós reconhecemos o empenho, a dedicação de tantos setores da sociedade, louvamos e bendizemos a Deus, né? Mas também suplicamos, né, que verdadeiramente se possa corrigir tantos desvios que tem acontecido nesta pátria amada idolatrada e, sobretudo, a indiferença com os pobres, com os indefesos, com os desvalidos, né? E nós vamos vendo os dados que são dados do próprio governo através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que tem aumentado estrondosamente a questão da fome no Brasil, né? E assim nós vamos vendo a concentração de riqueza, sem contar toda a questão da destruição dos biomas, né, do meio ambiente. Nós estamos aí nesses dias com esse simpósio internacional, estamos vivendo, sobretudo, o drama dos povos originários e assim por diante. Então a nota apela para isso e, sobretudo, nos leva a um compromisso, né? A um compromisso onde também a igreja como tal não quer ficar indiferente, mas quer cooperar, e cooperar no sentido positivo para que se encontre um novo horizonte nesta hora. Em síntese, eu diria isto para o senhor e a senhora, Maria, para dizer que importante para nós é acreditar que vale a pena semear. Dom Roque, vou aproveitar que o senhor mencionou, eu ia perguntar de solidariedade, mas vou deixar um pouco mais adiante. Vou aproveitar que o senhor mencionou os povos originários e, claro, a sua atuação no Conselho Indigenista Missionário. A gente sabe que, felizmente, a vacinação já começou para os povos indígenas. Eles, felizmente, merecidamente tiveram aí a prioridade, mas também sabemos que no ano passado, antes da chegada da vacina, foram muitos os
muitos casos de contaminações em aldeias, obrigando até mesmo a FUNAI a realizar algumas barreiras sanitárias, mas que a gente sabe que até por conta do avanço do garimpo, do agronegócio em muitos locais, isso acabou não conseguindo surtir efeitos, né? Os povos, para citar apenas porque eu soube disso, os Munduruku, por exemplo, ali na região do Pará, Amazônia Legal, acabaram pegando a casos de contaminações de famílias, de aldeias todas. Gostaria de saber qual a percepção do quanto a pandemia afetou os povos indígenas, ainda que estejam sendo imunizados agora, Dom Roque, pela sua experiência. Bom, nós podemos dizer que a situação foi extremamente delicada, porque, na verdade, a FUNAI estabelece normas, mas não cumpre. Quem fez barreira foram as próprias comunidades indígenas. Elas, sim, procuraram fazer barreiras, mas, como se afirmou, o mundo do garimpo, dos madeireiros, do agronegócio e dos grandes projetos não fizeram quarentena. Pelo contrário, a ocupação, o loteamento, a destruição das terras da União, porque as terras indígenas são terras da União com usufruto para os povos indígenas, mesmo sendo demarcadas, homologadas e registradas, estão sendo saqueadas de uma maneira desesperadora para as populações indígenas que habitam essa região. Eu digo isso, que é o caso aqui, nós podemos citar vários, né? É o caso do povo Vucaripuna, dentro do município de Porto Velho, a expressão que eu tenho usado, que a sombra dos prédios públicos de Porto Velho atinge a área demarcada dos Caripuna e está sendo loteada e se faz vistas grossas. Temos assim de norte a sul, de leste a oeste, do Cabo de Chuí, casos assim. Tem outro dilema que talvez não é muito claro. O governo negou a vacina aos povos indígenas em contexto urbano. Nós esquecemos que estes povos foram enxotados, levados, empurrados para cidades pequenas, médias ou grandes, porque seus territórios foram invadidos, foram obrigados a sair. E o governo, que por 5 anos tinha a obrigação de demarcar as terras indígenas, está ali há mais de 30 anos sem poder nós ter essa alegria das terras reconhecidas, demarcadas e homologadas. E ali podemos dizer que a metade da população indígena, mesmo com ações junto ao Ministério Público Federal, essas pessoas ainda não estão sendo contempladas na vacinação. No primeiro ponto, nós temos uma perda irreparável. São mais de 1.000 indígenas que já vieram a óbito. São verdadeiras bibliotecas vivas que a história dos povos indígenas do Brasil perdemos. Então, tudo isso é lamentável. Sem contar a indiferença, seja do governo executivo ou legislativo, com tantos projetos de lei, PECs e vamos por dentro, os órgãos que deveriam proteger as comunidades indígenas estão trabalhando justamente para facilitar e, na expressão do senhor ministro do Meio Ambiente, passar toda essa boiada que tem passado de maneira assustadora. Então, a percepção é de um sofrimento, de uma tristeza, mas a certeza de que as comunidades indígenas e os aliados, as comunidades indígenas, os povos indígenas e suas organizações estão sempre gritando alto lá, essa terra tem dono, como Sepete Araju gritou em 1756 diante dos exércitos de Espanha e Portugal. Dom Roque, o senhor trouxe um relato para a gente aí da atual situação das populações indígenas do Brasil, e um relato muito triste, e aí que a gente vê quanto a realidade tem sido dura. Nessa questão também, especificamente, como que o senhor avalia todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido pelo CIMI e mais, Dom Roque, como o senhor avaliou o discurso do presidente Jair Bolsonaro agora na cúpula do clima do tempo pelos líderes mundiais? Primeiro, o CIMI nasceu justamente naquele período difícil da ditadura militar para ser um aliado às comunidades indígenas. Ou seja, o CIMI, ele é parceiro, ele caminha junto.
E nós tivemos um grande aprendizado juntamente com as organizações indígenas ao longo da nossa história de 49 anos, que hoje estamos celebrando o CIMI. Neste momento está acontecendo uma live, eu só não participo porque estou viajando para o interior para atender paróquia que está sem padres e assim por diante. Eu estou no meio do caminho, uma casa paroquial que cedeu espaço aqui. Então, o CIMI tem feito isso. O nosso trabalho é, sobretudo, para que eles, né, sejam os sujeitos de sua história, sejam os protagonistas, né? O que o CIMI tem dado este apoio com as equipes nas comunidades, mas também com assessoria de imprensa, com assessoria jurídica, ajudando a enfrentar situações tenebrosas que nós temos passado. Então, o CIMI caminha nesse sentido de ser parceiro, ser solidário, e para que verdadeiramente os povos indígenas sejam os sujeitos de sua história. E nós louvamos e bendizemos a Deus também pela solidariedade da Conferência Episcopal Brasileira, a CNBB, que nunca deixou o CIMI em maus lençóis. Vocês são jovens, mas em 1988, em plena caminho da Constituição, o CIMI enfrentou uma CPI no Congresso Nacional e tivemos assim, nada mais, nada menos que nosso saudoso Dom Luciano Mendes de Almeida defendendo o CIMI diante dos parlamentares. Ou seja, a CNBB também tem apoiado esse trabalho. O discurso do senhor presidente, eu não estou na estrada, não tenho muitos elementos, não tenho acompanhado, mas nós sabemos, né, que a gramática é uma coisa e a prática é outra. Ou seja, o Brasil está perdendo crédito no cenário internacional. Está sendo ridicularizado, né, por um governo que é incapaz de cumprir as promessas, né? O Brasil está sendo avacalhado, desculpa a expressão, justamente por essas atitudes que suplicam, pedem verbas, mas depois apoia a destruição, as queimadas e a ocupação das terras públicas do Brasil, né? Onde se favorece os grupos econômicos. E nós não queremos citar, poderíamos citar tantos casos, mas é vergonhoso, né? Também o discurso na ONU, dizendo que as queimadas da Amazônia, os culpados não eram os indígenas e os caboclos. É vergonhoso para esse país quando um governo, cara de pau, de chegar numa reunião internacional da ONU e dizer isto. O discurso do governo ontem no simpósio não tem credibilidade, porque não tem uma prática, não tem uma coerência, não tem uma fidelidade a um juramento que ele fez na Constituição brasileira no dia que ele tomou posse. Dom Roque, agora então quero abrir a pergunta da solidariedade, porque isso está no Evangelho e isso está bastante presente na mensagem da CNBB, essa mensagem recente sobre o cuidado, sobre a necessidade de cuidar do outro e que às vezes esses tipos de ações são invisíveis, mas são fundamentais. Gostaria de saber como o senhor avalia, como cada um pode exercer em seu território, na sua família, para quem está do lado, essa prática do cuidado, se protegendo, claro, porque na mensagem vocês também lembraram que não está na hora de voltar aos cultos, não está na hora de voltar às missas, mas que dá para você exercer o Evangelho de outra forma. Quais as formas de exercer o Evangelho, Dom Roque? Bom, quem sou eu para dizer para pessoas tão estudadas e de sabedoria? Vamos assim, na coisa simples. Quando nós falamos em relação aos povos originários, nós temos este cenário onde eles nos ensinam o caminho da austeridade, ou seja, de não desperdício, do não esbanjamento. Tudo aquilo esbanjando, seja na alimentação, seja no uso de seja no uso da água, seja no uso dos vestimentas, está faltando para alguém. Esse é um ponto. Segundo ponto, nós podemos dizer também nessa linha, movidos pela palavra de Deus, o Evangelho, como a senhora cita, né, ninguém é tão rico que não precisa receber nada, mas também ninguém é tão pobre que nada pode oferecer.
Terceiro ponto, já que a senhora cita o Evangelho, lá Mateus 25, 31 a 46, onde Jesus vai dizer para mim, mas também para a senhora, eu estava com fome e tu não me deste de comer, eu estava com sede e tu não me deste de beber, eu estava nu e tu não me vestiste. Eu acho que nós temos assim muitas alternativas de fazer. E eu tenho assim aqui em Porto Velho, nesta região que eu acompanho as comunidades eclesiais, muitos motivos para louvar e bendizer a Deus. Ou seja, homens e mulheres, vovô e vovós, jovens, até crianças pequenas com atitudes extremamente proféticas e evangélicas na solidariedade, na compartilhar e zelar pela vida do outro. Ou seja, nas pequenas coisas, né? Eu acho que esse é o grande caminho e essa é a grande redescoberta que nós estamos vendo. O grande valor do povo brasileiro. Nos vários povos nós estamos vendo isso. A solidariedade e o desejo de cooperar. Evidentemente que o desemprego é grande, a carestia aumentou, é só nós vermos os índices aí dos preços da alimentação básica, mas nós temos esse testemunho de gente que às vezes diminui a sua própria alimentação para poder socorrer outros, seja também na questão da moradia, seja também na questão da saúde. Tem tantas coisas. E os povos indígenas são para nós também este exemplo aonde se retoma a medicina dos ancestrais e usando muito mais os recursos da natureza do que a medicação farmacêutica, que tem seu valor e tem tudo, mas também mostrando que se nós vivemos numa terra sadia, podemos ter uma vida sadia e plena para todos nós. O que nós não podemos é nos conformar com a destruição, né, da criação, aonde se destrói a criação nas mãos de poucos. Bom, com isso, quero agradecer demais. Esse foi Dom Roque, arcebispo de Porto Velho e presidente do Conselho Indigenista Missionário. Dom Roque, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Eu espero que vocês não percam emprego para entrevistar. Nossa, mas não dá ibope. Eu espero que não percam emprego aí na TV, tá bom? Imagina. Muito obrigado. Que Deus abençoe esse trabalho de vocês de construir pontes na esperança e na solidariedade, que é possível nós viver um outro caminho, não o caminho do ódio, não o caminho da destruição, mas o caminho da fraternidade. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Que assim seja, Dom Roque. Abraço, Dom Roque.